Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Bolas do Futuro. Hoje a conversa é sobre um assunto que já está batendo na nossa porta, ou melhor, alagando a porta de muita gente: mudanças climáticas e o que isso significa para a nossa vida. Comigo aqui a nossa colega de classe, Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Lavínia, tudo bem? Olha, se continuarmos ignorando sinais que a natureza vem nos dando, as cidades vão ter que adaptarem o transporte por causa das enchentes. Verdade. E está aqui também a Bruna, nossa outra colega de classe, que vai nos ajudar a entender um pouco mais da geografia de tudo isso. Oi, Bruna. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Prontos para encarar a realidade? Bruno, bora começar com o básico. Tá todo mundo falando de aquecimento global, crise climática, mas assim, que bagunça é essa no clima? Laurinho, a Terra sempre teve muitas mudanças climáticas. O problema é a velocidade dessas mudanças. E toda a culpa é nossa. Petróleo, queima de carvão, desmatamento, isso tudo gera gases que deixam o nosso planeta mais quente, resultando em enchente onde não tinha nem córrego, seca onde tinha floresta, gelo derretendo. Tudo isso afeta muito o nosso planeta. Ou seja, como muitos pensam, não é só coisa de cientista, né? De forma alguma, estamos vendo consequências claras e os impactos apenas estão só começando. Sobre os exemplos aqui no Brasil, Fernanda, você poderia citar algum que a gente já viu, já viveu? Com certeza, a enchente no Rio Grande do Sul, muitas cidades ficaram debaixo de água. Já no Nordeste, a escassez está prejudicando a produção. Sem falar nas favelas das grandes cidades, né? Quem vive em morro ou área de risco está sentindo tudo isso na pele. Deslizamento, falta de saneamento, isso. Tudo isso revela uma desigualdade profunda. Ou seja, não é só tempo ruim, é uma crise social e ambiental. Exatamente. Os mais afetados são as pessoas que menos têm acesso às soluções. Iremos ouvir agora um pouquinho sobre os dados climáticos em 2025. O Brasil já está sofrendo mudanças importantes, né? As temperaturas médias estão subindo e eventos extremos como secas, prolongadas e enchentes intensas se tornam mais frequentes. No norte e no nordeste, a gente vê o agravamento da seca, afetando a agricultura e o acesso à água. Já no sul e sudeste, o aumento das chuvas pode levar às enchentes mais frequentes, colocando em risco a infraestrutura urbana. E esses dados vêm sendo confirmados, né? Só no primeiro semestre de 2025, mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas por desastres naturais no país. Isso não é alarmismo, é realidade. Agora vamos para a parte em que dá um pouco mais de esperança. O que podemos fazer quanto a isso? A notícia é boa. Pequenas ações que fazem diferença, como, por exemplo, usar transporte público, economizar energia, utilizar e reciclar, né? E, claro, votar com consciência e apoiar leis ambientais. Dá também para a gente engajar coletivamente. Por exemplo, tem gente fazendo hortas comunitárias, limpando rios, indo às ruas limpar, educando crianças. A mudança, ela acontece quando a gente se une. E assim, os jovens, eles têm papel nisso? Demais. Os jovens, tem muitos jovens hoje em dia que estão liderando movimentos climáticos no Brasil. Eles vão às ruas, cobram os políticos, a geração que está mais ligada nessa parte. O consumo também é uma ferramenta importante. Empresas estão só começando a mudar justamente por medo de perder cliente consciente. E assim, a tecnologia, ela pode ajudar? Pode sim. Existem tecnologias que ajudam a prever desastres, melhorar os dados, captar energia solar. O problema é acesso a eles, né? A gente precisa de políticas públicas que levem essas inovações a quem mais precisa. Verdade. Sim, com certeza. Agora com vocês, a opinião do nosso professor de biologia, professor Cleiton, que vai nos falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas na sociedade e na agricultura.
Bem, falando em mudanças climáticas, a gente está falando de um processo natural da Terra. Tá bom? Então a Terra já passou por vários eventos de mudanças climáticas, né, que tornaram ela como nós a conhecemos hoje. Né? Todos os ecossistemas, tudo que nós conhecemos hoje foi moldado a partir dessas mudanças que ocorreram no decorrer da evolução da Terra. A grande questão é a ação do homem, né, sobre a intensificação desses efeitos. A Terra possui alguns gases que a gente chama de gases do efeito estufa, e esses gases eles retêm o calor, né, a energia do Sol, e mantém a Terra aquecida. Então, esses gases mantêm a Terra com uma temperatura compatível com a vida. Porém, o ser humano tem intensificado a presença desses gases na atmosfera. Isso causa um aquecimento global, né, interferindo aí nas mudanças climáticas. Então, quando você tem uma mudança da temperatura, você vai ter uma mudança das correntes de ar, né, a temperatura, o aumento da temperatura das águas do oceano. Aí você tem a incidência de catástrofes naturais, como tornados, furacões, enchentes, né? E tudo isso acarreta grandes perdas para os seres humanos, né, para o ambiente como um todo, né? Por exemplo, a agricultura ela vai ser prejudicada por um período de seca, um período de enchente, né? Então, o ser humano, suas atitudes, elas podem influenciar negativamente aí essa intensificação do aquecimento global e das mudanças climáticas. Verdade. Exatamente, professor. Sim, e ele está com toda a razão. Professor Cleiton, muito obrigada pela sua participação. E no fim, não é apenas sobre o clima, é sobre saúde, justiça, educação e futuro. A crise climática é uma crise de valores, de como a gente lida com o planeta e com outros. E o planeta está respondendo, está gritando, na real. Cabe a nós escutar e mudar. E você que chegou até aqui, já está fazendo sua parte. Saber mais é o primeiro passo para transformar. Gente, foi bem interessante hoje, né? Mas super necessário. A gente brinca, ri, mas a realidade é outra. E mudar está nas nossas mãos. Obrigado, Laurinha, obrigado, Bruna, e obrigado a vocês que estão nos ouvindo e continue atentos. Obrigada a todos por tirar esse tempinho para nos escutar. E lembre-se, o planeta é um só, mas é de todos nós. E esse foi o nosso primeiro podcast do grupo Voz do Futuro. Se gostou, compartilha aí com a galera, poste nas redes sociais e bora pra frente construir um futuro melhor juntos. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima!